O que acontece quando um cientista descobre algo que não deveria existir? Não uma teoria nova, não um pequeno aprimoramento, mas uma descoberta poderosa o suficiente para mudar a física, a medicina, a energia ou até a própria natureza da consciência humana. Em diferentes países e ao longo de diferentes décadas, um padrão perturbador aparece repetidas vezes. Um pesquisador faz uma afirmação impossível. Uma demonstração privada choca as pessoas na sala. Um laboratório é subitamente fechado. Os dados desaparecem. E então, nos casos mais inquietantes de todos, o cientista também desaparece. Dizia-se que alguns haviam descoberto partículas movendo-se mais rápido que a luz. Alguns afirmavam que podiam fotografar a consciência, alterar o DNA com som, ou fazer objetos físicos desaparecerem da vista. Outros construíram máquinas que prometiam energia ilimitada, transferência direta de pensamento ou até mesmo controle sobre o próprio tempo. Explicações oficiais sempre seguiam o mesmo roteiro: estresse, conduta profissional inadequada, instabilidade psicológica, acidentes. Contudo, quando essas histórias são colocadas lado a lado, o padrão torna-se mais difícil de ignorar. Porque esta não é apenas uma história sobre invenção. É uma história sobre apagamento, sobre ideias que podem ter ido longe demais, sobre descobertas que podem ter ameaçado sistemas grandes demais para serem desafiados, e sobre os homens e mulheres que buscaram algo extraordinário, apenas para desaparecerem bem quando seu trabalho começava a importar. Neste vídeo, vamos examinar 10 cientistas que desapareceram após criarem invenções proibidas. E o primeiro caso começa nas profundezas das montanhas da Itália, onde um físico pode ter registrado brevemente algo que deveria ser impossível sob as leis da física moderna. Top 1. O quebrador da velocidade da luz. Em 1997, nas profundezas dos Montes Apeninos da Itália, dentro do Laboratório Nacional Gran Sasso, um físico teórico pouco conhecido chamado Dr. Emile Varga estava trabalhando no que parecia ser um experimento rotineiro de calibração de tempo. Oficialmente, o projeto foi classificado como um pequeno estudo técnico ligado à detecção de neutrinos de linha de base longa. Não era para ser importante, não era para atrair atenção, e certamente não era para ameaçar os fundamentos da física moderna. Varga tinha um papel simples no papel. Ele foi designado para analisar os tempos de chegada de neutrinos, usando um protocolo de sincronização modificado, vinculado a referências de relógio atômico e calibração baseada em laser. A maioria dos pesquisadores sêniores considerava o trabalho redundante. O sistema já havia sido testado. Acreditava-se que as margens de erro fossem compreendidas. Mas durante uma sessão tarde da noite, Varga notou algo que não fazia sentido. Um aglomerado de neutrinos pareceu chegar antes do que a própria luz teria percorrido a mesma distância sob condições idênticas. A princípio, ele presumiu que o resultado devia ser um erro técnico. Não havia outra explicação. De acordo com a física moderna, nada com massa ou informação deveria ser capaz de exceder a velocidade da luz. Esse limite não é apenas um número. É um dos pilares que sustentam a causalidade, a relatividade e toda a estrutura da ciência contemporânea. Então Varga fez o que qualquer físico cuidadoso faria. Ele recalibrou os relógios. Ele substituiu componentes de fibra óptica. Ele repetiu o experimento ao longo de múltiplos ciclos. Ele verificou o hardware de sincronização repetidamente. Mas a anomalia permaneceu. A diferença era minúscula, medida em nanosegundos. Ainda assim, era consistente. E essa consistência foi o que a tornou aterrorizante. Porque se apenas uma partícula pudesse chegar mais rápido que a luz, as implicações seriam enormes. Causa e efeito não seriam mais fixos da maneira que a física assume. A ordem dos eventos poderia se tornar instável. O próprio tempo, pelo menos no nível mais fundamental, não se comportaria mais como esperado. De acordo com referências posteriores às notas privadas de Varga, ele entendeu exatamente o quão perigoso tal resultado seria. Ele teria se recusado a enviar os dados através de canais acadêmicos oficiais. Em vez disso, solicitou tempo de laboratório adicional e maior isolamento da equipe de pesquisa principal. Ele queria verificar tudo privadamente antes que qualquer outra pessoa visse.
3 dias após seu último registro gravado, o Dr. Varga entrou no laboratório subterrâneo às 3h42 da manhã. Registros de segurança confirmam que seu crachá de acesso foi usado. Imagens de vigilância o capturaram, entrando no corredor inferior, carregando uma maleta de metal. Nenhuma câmera jamais o mostrou saindo. Mais tarde, naquele mesmo dia, pessoal externo teria chegado às instalações. Eles não constavam na lista como contratados civis, funcionários da universidade ou visitantes padrão do laboratório. Técnicos alegaram posteriormente que equipamentos sensíveis haviam sido removidos do espaço de trabalho de Varga, incluindo o hardware de cronometragem modificado e o espectrômetro que ele estava usando para o experimento. Seus discos rígidos de computador foram confiscados. Seu escritório foi selado. A explicação oficial veio semanas depois. Administradores do laboratório declararam que o Dr. Varga havia sofrido estresse psicológico agudo e tirado uma licença prolongada da pesquisa. Nenhum registro hospitalar foi produzido. Nenhum registro de viagem surgiu. Nenhum avistamento público confirmado dele foi relatado novamente. Sua família disse mais tarde que foi aconselhada a não prosseguir com mais investigações e informada de que seu trabalho tocava em assuntos ligados a interesses de pesquisa de nível nacional. Anos depois, fragmentos de um protocolo de cronometragem notavelmente semelhante ao design modificado de Varga surgiram em uma patente classificada relacionada à defesa, registrada sem atribuição. Os dados originais da pesquisa nunca foram recuperados. Se Emily Varga realmente registrou partículas excedendo a velocidade da luz, sua descoberta teria forçado a ciência a confrontar uma de suas suposições mais profundas. Em vez disso, o experimento desapareceu. E o homem que o conduziu também. Top 2. A Câmara da Consciência. No verão de 2008, em uma conferência privada de neurociência em Kyoto, no Japão, um engenheiro chamado Takashi Morimoto introduziu um dispositivo que chamou de lente de campo. Não fazia parte do programa oficial. Não havia câmeras, nem imprensa, nem anúncio público. A demonstração ocorreu em uma pequena sala lateral com apenas um punhado de participantes. Mas, de acordo com aqueles que falaram sobre o assunto mais tarde, o que aconteceu dentro daquela sala foi diferente de tudo o que já tinham visto. Morimoto afirmou que o dispositivo poderia capturar o que descreveu como campos de energia consciente. Era uma ideia extraordinária. Não ondas cerebrais em um monitor. Não atividade elétrica traduzida em gráficos, mas algo que se estendia além do próprio corpo. Para a maioria dos cientistas, essa afirmação soaria como o colapso de qualquer fronteira entre neurociência, física e metafísica. E, no entanto, Morimoto insistiu que o efeito poderia ser demonstrado diretamente. Ele colocou a lente na frente da testa de um voluntário e diminuiu as luzes. Após um breve atraso, uma imagem apareceu em uma tela de projeção conectada ao dispositivo. Não era um escaneamento térmico, não era uma sobreposição de ressonância magnética e não era uma reconstrução digital. O que os participantes teriam visto foi uma forma translúcida mutável, pairando a centímetros da pele do sujeito. Parecia uma nuvem de chama pálida sem cor. A forma flutuava com a respiração do sujeito. Quando o voluntário relaxava, ela suavizava e se espalhava. Quando o sujeito ficava tenso, ela se aguçava. Então Morimoto introduziu uma segunda pessoa na sala. Desta vez, o recém-chegado estava visivelmente agitado. Assim que isso aconteceu, a forma na tela teria pulsado e mudado em resposta. Para as pessoas que assistiam, este foi o momento em que tudo se tornou profundamente inquietante. Porque o dispositivo não parecia estar gravando passivamente. Ele parecia estar interagindo. De acordo com notas atribuídas posteriormente à demonstração, a lente de campo usava uma combinação de espectroscopia de infravermelho próximo, pulsos eletromagnéticos de baixa frequência e uma grade de sensores proprietária que Morimoto se recusou a patentear. Sua teoria era radical. Ele acreditava que o cérebro gerava padrões de eco quântico que se estendiam além do crânio em um envelope espacial reativo. Em termos mais simples, ele argumentava que a consciência não estava totalmente contida dentro do corpo. E se isso fosse verdade, então poderia ser possível registrá-la visualmente. A reação da comunidade científica foi rápida. Os organizadores da conferência se distanciaram da apresentação.
Os participantes a descartaram publicamente como irresponsável e sem fundamento. O assistente de pesquisa de Morimoto teria sido demitido de seu cargo universitário logo depois. Mas o que aconteceu em seguida foi ainda mais estranho. Dentro de um mês, a pequena instalação de pesquisa que Morimoto operava nos arredores de Osaka fechou permanentemente. Relatos locais afirmaram que o prédio havia sido comprado por um comprador corporativo não identificado e reaproveitado para testes de segurança de dados. Todo o equipamento lá dentro foi removido da noite para o dia. Até o final do ano, o próprio Morimoto havia desaparecido da vida pública. Ele nunca foi formalmente declarado desaparecido. Mas não houve novos artigos, sem entrevistas, sem aparições em conferências, nenhum traço de nova pesquisa sob seu nome. Tentativas de contatá-lo levaram apenas a números de telefone desconectados e endereços fechados. Seu site desapareceu. Anos depois, uma fotografia granulada supostamente tirada durante a demonstração de Kyoto surgiu brevemente em um fórum marginal de consciência. Mostrava um rosto humano de perfil e, pairando logo além dele, uma leve distorção luminosa. A imagem nunca foi autenticada. Então desapareceu novamente. O que aconteceu naquela sala continua sendo objeto de especulação entre aqueles que estudam as fronteiras entre mente e matéria. Porque se o dispositivo de Morimoto realmente registrou algo fora do cérebro, então não iria simplesmente redefinir a neurociência. Iria desafiar as suposições mais básicas sobre identidade, memória e o que um ser humano realmente é. E se isso for verdade, a descrença pode não ter sido a verdadeira razão para o desaparecimento de seu trabalho. Pode ter sido o medo. Top 3. O matemático da quinta dimensão. Em 2003, durante uma sessão fechada no Centro Internacional de Física Teórica em Trieste, na Itália, um jovem matemático alemão chamado Dr. Ulrich Norberg apresentou um artigo não publicado com um título que inquietou imediatamente a sala. O artigo chamava-se Pontes topológicas além do espaço 4. A princípio, parecia mais uma exploração teórica de dimensões superiores. A física há muito discutia a possibilidade de que dimensões espaciais adicionais pudessem existir além das três que experimentamos todos os dias. Mas a ideia de Norberg era diferente. Ele não estava tratando a quinta dimensão como uma abstração matemática distante. Ele estava propondo que ela poderia ser acessível. De acordo com Norberg, o próprio espaço poderia conter estruturas dobradas, camadas ocultas de geometria que poderiam ser temporariamente abertas sob as condições físicas corretas. Seu modelo sugeria que, com campos de torção de alta frequência cuidadosamente gerados e uma estrutura de rede cristalina especialmente projetada, seria possível criar o que ele chamou de microportal. Não um buraco de minhoca, não um portal de ficção científica através do universo, mas uma pequena fenda na geometria do próprio espaço, uma ponte momentânea para outra dimensão. A audiência de físicos e matemáticos reagiu com visível desconforto. Alguns descartaram a ideia como matemática especulativa levada longe demais. Outros, porém, ficaram preocupados por um motivo diferente. Porque, de acordo com um participante anônimo, entrevistado anos depois, as equações de Norberg eram elegantes demais para serem ignoradas. A matemática funcionava, ou pelo menos parecia funcionar. Ao contrário da teoria das cordas, que trata as dimensões superiores como minúsculas e permanentemente compactadas, o modelo de Norberg sugeria que a quinta dimensão era dobrada, mas perfurável. Isso significava que ela poderia, em teoria, ser alcançada. Semanas após a apresentação, Norberg começou a receber convites de instituições de pesquisa privadas e centros de estudos relacionados à defesa, interessados em discutir as implicações de seu trabalho. Ele recusou todas as ofertas. Em vez disso, retornou para sua pequena casa de campo, na Saxônia, Alemanha. Então algo estranho aconteceu. Ele parou de responder a e-mails. Chamadas telefônicas não eram atendidas. Seu perfil universitário desapareceu sem explicação. Seu site pessoal mudou para uma única página em branco. No centro da página, aparecia uma frase: "A topologia pode colapsar por dentro."
Meses se passaram. Então, em uma manhã fria de fevereiro de 2004, um vizinho notou algo incomum na casa de Norberg. As janelas foram cobertas por dentro com papel alumínio reflexivo. Não havia fumaça saindo da chaminé, apesar das temperaturas congelantes. Preocupado, o vizinho contatou as autoridades locais para realizar uma verificação de bem-estar. Quando a polícia entrou na casa, não encontrou sinais de luta, mas a casa estava vazia. Cada móvel havia sido removido. Cada dispositivo eletrônico tinha ido embora. Até o laboratório do porão, onde Norberg supostamente conduzia cálculos e experimentos privados, havia sido despojado até o concreto nu. Apenas uma coisa restava. No chão do porão, investigadores encontraram uma folha de equações matemáticas queimadas diretamente no concreto, usando o que parecia ser um ferro de solda. As fórmulas nunca foram resolvidas publicamente. Nenhuma investigação oficial de pessoa desaparecida seguiu. Nenhum anúncio público foi feito. De acordo com um ex-colega, o caso desapareceu silenciosamente nos canais administrativos. Anos depois, um pedido de patente protocolado por uma holding anônima em Luxemburgo apareceu em um banco de dados internacional. O design descrito nele referenciava uma estrutura de rede cristalina, capaz de compressão de distância não linear e ressonância transespacial. Conceitos notavelmente semelhantes ao trabalho de Norberg. A patente foi posteriormente retirada sem explicação. Se Ulrich Norberg realmente descobriu uma maneira de interagir com a geometria de dimensões superiores, então seu desaparecimento pode não ter sido simbólico. Pode ter sido algo muito mais estranho. Porque se uma porta para outra dimensão se abriu brevemente, então o verdadeiro mistério não é apenas para onde ele foi, mas se ele alguma vez retornou. Top 4. O engenheiro de campo magnético. Em 1984, em um subúrbio industrial tranquilo de Toronto, um engenheiro elétrico chamado Martin Kessler demonstrou publicamente uma máquina que, se genuína, deveria ter transformado o futuro da energia. Ele a chamou de motor de indução magnética de ciclo fechado. De acordo com Kessler, o dispositivo poderia produzir força rotacional contínua, sem qualquer fonte de combustível externa visível. A demonstração ocorreu dentro de um armazém alugado. A audiência era pequena. Alguns inventores independentes, uma jornalista cética e uma equipe de televisão local de um programa de ciências que não existe mais. A máquina em si parecia rudimentar, mas imponente. Uma pesada estrutura metálica cilíndrica, cercada por anéis magnéticos concêntricos. Nenhum cabo de energia era visível. Nenhum gerador estava conectado. Mesmo assim, quando Kessler a ativou, o dispositivo começou a girar. E continuou girando. Para as pessoas na sala, esse foi o momento em que a descrença se transformou em inquietação. Porque isso não estava sendo apresentado como uma máquina de movimento perpétuo. Kessler insistiu nesse ponto. Ele disse que o motor estava extraindo energia de campos magnéticos flutuantes na crosta terrestre através de um processo que chamou de colheita magnética ambiente. Em outras palavras, ele acreditava que a máquina não estava criando energia do nada. Estava explorando uma fonte que a ciência convencional havia ignorado. A equipe de televisão local filmou a demonstração, mas a filmagem nunca foi transmitida. Pouco tempo depois, a emissora teria sido comprada por uma rede maior, e o episódio apresentando o motor de Kessler foi retirado da programação indefinidamente. A jornalista que compareceu, Ana Del Mare, escreveu mais tarde que engenheiros de um grupo de ligação governamental não identificado a contataram após o evento e solicitaram todas as suas notas. O motivo alegado foi a segurança energética nacional. Kessler, enquanto isso, tentou proteger sua invenção através de canais legais. Ele solicitou uma patente. O pedido foi negado quase imediatamente. A explicação oficial foi técnica e familiar. Dispositivos de movimento perpétuo não são patenteáveis. Mas Kessler argumentou que seu motor não era de movimento perpétuo de forma alguma. Era conversão de energia através de um mecanismo que a física convencional não havia reconhecido. Essa distinção não fez diferença. Em poucos meses, a situação escalou.
Um grande consórcio de energia o acusou de violar propriedade intelectual ligada a sistemas de turbinas eletromagnéticas. Processos judiciais seguiram. O financiamento desapareceu. Então, de acordo com relatos posteriores, suas contas bancárias foram congeladas, aguardando investigação. Kessler deu o que se tornaria sua declaração pública final durante um fórum comunitário. Ele disse: "Eu não inventei um milagre, eu revelei um ponto cego." Pouco tempo depois, ele desapareceu. Sua casa em Scarborough foi encontrada vazia. Todos os projetos, peças de máquinas e notas técnicas haviam sumido. Vizinhos relataram mais tarde ter visto vans não identificadas do lado de fora da propriedade, no meio da noite, 2 dias antes de seu desaparecimento. A polícia local recusou-se a investigar seriamente, citando falta de evidências de crime. Quando Ana Delmar tentou dar seguimento, foi informada de que Kessler havia se mudado sob coação e que novas investigações não eram de interesse da ordem pública. Anos depois, uma das pessoas que compareceram à demonstração original no armazém em 1984 teria surgido com uma cópia sobrevivente do vídeo. Mas antes que pudesse ser publicado, a filmagem foi sinalizada e removida de múltiplas plataformas. Avisos de remoção citavam reivindicações de direitos autorais de detentores desconhecidos. Tentativas de reenviar o material resultaram no mesmo desfecho. Até arquivos offline teriam se corrompido. A filmagem nunca ressurgiu publicamente. Se Martin Kessler realmente desenvolveu um sistema capaz de colher o campo magnético da Terra para gerar movimento limpo e contínuo, seu desaparecimento representa mais do que o silenciamento de um inventor. Representa o enterro de uma tecnologia que poderia ter alterado o sistema energético global. E talvez a parte mais assustadora da história não seja como a máquina funcionava, mas por que tanto esforço parece ter sido feito para garantir que o mundo nunca a visse novamente. Top 5. O curador celular sônico. Em 2011, um biofísico da Argentina chamado Dr. Alejo Barragan introduziu um dispositivo que, de acordo com os primeiros relatos, poderia curar tecido humano danificado usando nada além de frequências sonoras precisamente calibradas. A princípio, a ideia parecia quase inacreditável. Por décadas, a medicina confiou em cirurgias, produtos farmacêuticos e terapias químicas para reparar o corpo. A afirmação de Barragan sugeria algo muito diferente. Ele acreditava que o corpo humano poderia ser capaz de se reparar muito mais rápido se os sinais vibratórios corretos fossem aplicados às células danificadas. Sua pesquisa foi conduzida em colaboração com um hospital privado filiado à Universidade de La Plata. O dispositivo em si era compacto. Usava um sistema de emissores acústicos de alta resolução, projetados para entregar frequências sonoras extremamente precisas diretamente no tecido lesionado. De acordo com a teoria de Barragan, essas frequências causavam oscilações microscópicas nas membranas celulares. Essas oscilações pareciam acelerar a síntese de proteínas e o reparo mitocondrial, essencialmente empurrando as células danificadas para um estado regenerativo intenso. Os primeiros ensaios produziram resultados que deixaram observadores médicos atônitos. Um dos casos mais amplamente discutidos envolveu um paciente sofrendo de queimaduras de segundo grau. Usando o tratamento sônico ao longo de várias sessões, o tecido danificado teria começado a cicatrizar a uma taxa excepcionalmente rápida. Em poucos dias, a área da ferida reduziu drasticamente. Em semanas, a lesão havia cicatrizado com quase nenhuma cicatriz visível. E, notavelmente, o tratamento não exigiu medicamentos nem intervenção cirúrgica. Médicos que testemunharam os ensaios teriam tido dificuldade para explicar o que estavam vendo. Se os resultados pudessem ser replicados, as implicações seriam extraordinárias. Lesões por queimadura, estiramentos musculares, doenças degenerativas, até danos teciduais internos poderiam um dia ser tratados sem procedimentos invasivos. No entanto, apesar da empolgação entre aqueles que viram os experimentos iniciais, algo estranho aconteceu a seguir. Nenhum artigo científico foi publicado. Nenhum dos dados dos ensaios apareceu em periódicos médicos. Em poucas semanas, a universidade encerrou silenciosamente sua colaboração com Barragan.
Autoridades citaram preocupações sobre transparência metodológica, mas nenhuma explicação detalhada foi dada. Barragan tentou apresentar sua pesquisa em uma conferência de medicina regenerativa em Genebra, mais tarde naquele ano. Quando chegou seu horário de apresentação, havia sido cancelado. A segurança do aeroporto supostamente confiscou seu equipamento durante uma inspeção. O dispositivo nunca foi devolvido. Após retornar à Argentina, Barragan retirou-se quase completamente da vida pública. Colegas que visitaram seu laboratório particular nos arredores de Tigre notaram mudanças dramáticas. Câmeras de segurança foram instaladas por todo o prédio. Fechaduras biométricas controlavam o acesso às salas de pesquisa. Para um cientista anteriormente conhecido por compartilhar ideias abertamente, a mudança foi profundamente inquietante. Então, em outubro de 2012, meios de comunicação locais relataram um trágico acidente. O carro de Barragan havia saído de uma ponte e mergulhado no Rio Paraná. O veículo foi eventualmente recuperado, mas seu corpo nunca foi encontrado. As autoridades concluíram que o acidente fora causado por falha mecânica. No entanto, mecânicos familiarizados com o veículo afirmaram posteriormente que o carro havia passado por revisão completa apenas alguns dias antes do incidente. Pouco tempo depois, o laboratório de Barragan foi selado. O equipamento foi removido. Sua pesquisa desapareceu. Anos depois, um documento militar argentino mencionou brevemente um acelerador biológico não invasivo antes que o texto fosse pesadamente redigido em lançamentos subsequentes. Se a tecnologia sônica de Barragan realmente funcionava como os primeiros observadores afirmavam, ela poderia ter revolucionado a medicina moderna. Um mundo onde tecidos danificados pudessem se regenerar sem drogas ou cirurgia mudaria fundamentalmente os cuidados de saúde. Mas em vez de transformar hospitais, a descoberta desvaneceu-se no silêncio, deixando para trás uma pergunta persistente. A invenção de Barragan era simplesmente disruptiva demais para um sistema médico construído em torno de tratamentos de longo prazo? Ou ele descobriu um princípio biológico que alguém acreditava que o mundo não estava pronto para usar? Top 6. O físico da transferência de pensamento. Em 1995, dentro da divisão de neurofísica do Centro Nacional Francês de Pesquisa Científica, conhecido como CNRS, um jovem físico experimental chamado Dr. Lucien Arto começou a explorar uma ideia que muitos de seus colegas inicialmente descartaram como impossível. Ele a chamou de campos de informação não locais. A teoria sugeria que, sob condições específicas, dois cérebros humanos poderiam ser capazes de trocar informações sem qualquer conexão física. Na época, a ideia soava mais próxima da filosofia do que da física. Mas Arto acreditava que a consciência poderia produzir padrões mensuráveis, capazes de interagir além do corpo. Sua abordagem combinava modelos de emaranhamento quântico com ressonância neuroquímica. Em termos simples, ele propôs que uma vez que um pensamento fosse estabilizado em um padrão de ondas cerebrais mensurável, poderia ser possível transmiti-lo, quase como um sinal de rádio, de uma mente para outra. Para testar a teoria, Arto construiu um sistema experimental único. Duas cápsulas de isolamento seladas foram colocadas em salas separadas. Cada câmara estava equipada com scanners de EEG de espectro total, transmissores de ultra-baixa frequência e múltiplas camadas de blindagem de Faraday, projetadas para bloquear todas as formas conhecidas de interferência eletromagnética. Dois voluntários foram então colocados dentro das cápsulas. Um participante focaria em uma imagem simples, muitas vezes uma forma geométrica, como um quadrado, triângulo ou círculo. O segundo participante tinha apenas uma instrução: descrever qualquer imagem que surgisse em sua mente. A princípio, os resultados pareciam aleatórios, mas conforme os experimentos continuavam, algo incomum começou a aparecer nos dados. Ao longo de dezenas de ensaios, o sujeito receptor começou a identificar corretamente a imagem escolhida pelo emissor com uma frequência muito maior do que a probabilidade permitia. O padrão estatístico era impossível de ignorar. A taxa de precisão subiu bem além do que o acaso poderia explicar. Arto supostamente continuou os experimentos por mais de um ano,
sem informar o departamento de pesquisa completo. Ele coletou dados silenciosamente, refinando o equipamento e repetindo os testes. But, eventualmente, notícias sobre os resultados começaram a circular dentro do CNRS. Quando os administradores descobriram os experimentos não autorizados, Arthur foi convocado perante um conselho de revisão ética. Ele foi acusado de conduzir experimentação humana não sancionada. O financiamento foi revogado. O equipamento foi confiscado. A pesquisa foi oficialmente encerrada. Contudo, estranhamente, apenas uma semana depois, Arthur estava programado para apresentar um artigo teórico revisado intitulado Interferência Cognitiva em Campos Não Locais, em um simpósio científico em Zurique. Ele nunca chegou. A noite antes de seu voo programado, Arthur teria se trancado dentro de seu apartamento de pesquisa em Toulouse. De acordo com os registros do prédio, a porta nunca mais foi aberta. Quando a polícia forçou a entrada vários dias depois, o apartamento parecia intocado. A comida permanecia sobre a mesa. As luzes ainda estavam acesas. Seu passaporte, carteira e pertences pessoais ainda estavam lá dentro. Mas o próprio Arthur havia sumido. Não havia sinais de entrada forçada, nenhuma indicação de fuga. Apenas um detalhe se destacava. Escrito em giz azul na parede acima de sua mesa, estavam duas palavras simples. Funcionou. Após o incidente, o CNRS não emitiu nenhuma declaração pública formal. O nome de Arthur desapareceu silenciosamente dos registros de pesquisa. Seus projetos anteriores foram removidos dos arquivos internos. Meses depois, uma startup de tecnologia na Califórnia anunciou trabalhos em algo que chamaram de protocolos de empatia sintética, um sistema projetado para simular sinais emocionais entre redes neurais. Alguns observadores especularam discretamente que a pesquisa de Arthur poderia ter sido absorvida pelo desenvolvimento privado, mas nenhum dos fundadores da empresa jamais reconheceu seu trabalho, e tentativas de contatá-los sobre a conexão supostamente não receberam resposta. Se Lucien Arthur realmente demonstrou a capacidade de transmitir pensamentos diretamente entre duas mentes humanas, as implicações seriam estarrecedoras. Pacientes em estado de encarceramento poderiam se comunicar novamente. Barreiras linguísticas poderiam desaparecer. A própria interação humana poderia ser transformada. Mas também haveria possibilidades mais sombrias. Se pensamentos pudessem ser transmitidos, eles também poderiam ser interceptados. E se mentes pudessem se conectar diretamente, a privacidade poderia deixar de existir. Talvez seja por isso que seu trabalho desapareceu. Porque algumas descobertas não mudam apenas a tecnologia. Elas mudam o que significa ser humano. Top 7. A harmonizadora de DNA. Em 2006, em um laboratório tranquilo nos arredores de Berna, na Suíça, uma geneticista chamada Dra. Helena Zelena afirmou ter descoberto algo extraordinário. De acordo com sua pesquisa, poderia ser possível alterar o comportamento do DNA humano usando nada além de frequências sonoras precisamente sintonizadas. A ideia parecia quase impossível. Por décadas, a ciência genética confiou em sinais químicos, enzimas e ferramentas de edição molecular para influenciar a expressão gênica. Bud Zelena acreditava que o DNA poderia responder a algo muito mais sutil. Ela propôs que a atividade genética poderia ser influenciada através da ressonância vibracional, de forma semelhante a como uma nota musical pode fazer um vidro vibrar. Sua teoria sugeria que o DNA, como qualquer estrutura física, poderia responder a padrões específicos de frequência. Se essas frequências fossem sintonizadas corretamente, genes adormecidos poderiam ser ativados, e atividades genéticas prejudiciais poderiam ser suprimidas. Zelena não era uma estranha no mundo científico. Ela possuía doutorado duplo em biologia molecular e física acústica, e sua pesquisa anterior havia sido publicada em periódicos científicos respeitados. Seus experimentos foram conduzidos em condições de laboratório cuidadosamente controladas, usando culturas de células de fibroblastos. As células foram expostas a ondas sonoras geradas por um transdutor especializado, capaz de produzir frequências harmônicas extremamente precisas. Após exposição repetida, algo incomum apareceu nos resultados.
Certos genes adormecidos começaram a se ativar. Esses genes estavam associados ao reparo celular, respostas anti-inflamatórias e regeneração tecidual. Ainda mais controverso, Zelena afirmou que frequências específicas pareciam estimular a restauração parcial dos telômeros. Telômeros são as estruturas protetoras nas extremidades dos cromossomos. Eles encurtam naturalmente à medida que as células envelhecem. Se seu comprimento pudesse ser restaurado, teoricamente poderia retardar ou até reverter aspectos do envelhecimento celular. Zelena compreendeu as implicações. Sua descoberta sugeria que o próprio envelhecimento poderia ser influenciado através da modulação genética baseada em som. No entanto, apesar do significado potencial, ela nunca enviou sua pesquisa para periódicos científicos. Em vez disso, apresentou suas descobertas privadamente durante uma reunião fechada com um grupo exclusivo de investidores de biotecnologia em Genebra. De acordo com indivíduos que descreveram a reunião posteriormente, o ambiente rapidamente tornou-se tenso. Alguns investidores pressionaram pela comercialização imediata. Outros pareceram perturbados pelas possíveis consequências, porque se o método de Zelena funcionasse, poderia interromper fundamentalmente setores inteiros da biotecnologia, farmacêutica e tratamento médico. Apenas alguns dias após a reunião, Zelena retirou-se da comunicação pública. E-mails ficaram sem resposta. Seu laboratório em Berna foi descoberto abandonado 2 semanas depois. Os servidores de pesquisa haviam sido completamente apagados. Discos de backup armazenados em um cofre à prova de fogo estavam faltando. Câmeras de vigilância que cobriam a propriedade haviam sido desativadas por mais de 72 horas antes da descoberta. As autoridades locais investigaram brevemente o local como uma possível invasão, mas nenhum relatório policial formal foi registrado. Pouco depois, o nome de Zelena desapareceu silenciosamente dos diretórios universitários. Seu e-mail acadêmico parou de funcionar. Seus perfis em redes sociais foram excluídos. Ex-colegas afirmaram que ela havia aceitado uma posição de pesquisa privada no exterior. No entanto, nenhum instituto de pesquisa jamais confirmou sua contratação. Anos depois, um artigo científico anônimo apareceu brevemente em um fórum online restrito dedicado à biotecnologia experimental. O documento descrevia um sistema de modulação genética acústica usando terminologia quase idêntica ao trabalho anterior de Zelena. O arquivo permaneceu online por menos de 8 horas antes de ser removido. Nenhum traço do upload original foi recuperado. A especulação sobre o destino de Zelena permanece dividida. Alguns acreditam que ela foi silenciada porque sua descoberta ameaçava indústrias existentes. Outros pensam que ela pode ter escolhido desaparecer voluntariamente, vendendo sua pesquisa para investidores privados, operando em áreas cinzentas da lei. E um pequeno grupo de teóricos sugere algo ainda mais estranho: que Zelena pode ainda estar trabalhando em algum lugar em segredo, refinando a tecnologia para propósitos muito além da medicina. Porque se o DNA pode realmente responder a frequências harmônicas, então a própria biologia se torna algo como um instrumento musical. Um que poderia ser afinado, modificado e talvez até redesenhado. E se essa possibilidade for real, a questão não é mais se podemos reescrever nossa biologia. A questão passa a ser quem controla a música. Top 8. O pesquisador do campo de invisibilidade. Em 1992, dentro de um laboratório de óptica localizado no deserto de Mojave, um físico chamado Dr. Raymond Collier afirmou ter alcançado algo há muito considerado impossível fora da ficção científica. Ele acreditava ter criado um campo capaz de tornar um objeto efetivamente invisível ao olho humano. Por décadas, cientistas especularam sobre invisibilidade. A maioria das teorias focava em dobrar a luz ao redor de objetos usando materiais avançados conhecidos como metamateriais. Mas a abordagem de Collier era completamente diferente. Em vez de manipular a própria luz, ele focou em manipular a percepção humana. Sua teoria propunha que a visão não trata apenas de qual luz chega ao olho. Trata-se também de como o cérebro interpreta a informação espacial. Se o sistema de processamento visual pudesse ser interrompido exatamente nas frequências certas, o cérebro poderia simplesmente falhar em reconhecer a presença de um objeto.
Em outras palavras, o objeto ainda estaria fisicamente presente, mas o cérebro do observador não o registraria. Para testar a ideia, Collier construiu uma câmara experimental revestida com malha reflexiva polarizada. Dentro da câmara, objetos foram expostos à interferência de micro-ondas sincronizada combinada com feedback eletromagnético pulsado. Durante um dos testes, observadores que assistiam através de uma janela de monitoramento relataram algo estranho. A princípio, o objeto pareceu cintilar levemente. Então a distorção se intensificou. E, de repente, ele sumiu. Sensores dentro da câmara ainda detectavam a massa, a temperatura e o reflexo acústico do objeto. Mas visualmente, ele havia desaparecido. Não escondido, não camuflado, simplesmente ausente da percepção. Alguns observadores descreveram mais tarde a experiência como profundamente inquietante. Parecia que a própria realidade havia sofrido uma breve falha. Collier documentou cuidadosamente os resultados e solicitou autorização para continuar os testes. Em vez de aprovação, algo muito diferente aconteceu. Em poucos dias, ele foi ordenado a passar por uma avaliação psiquiátrica obrigatória. O diagnóstico oficial alegava que ele sofria de um episódio dissociativo induzido por estresse. Sua credencial de segurança foi suspensa. O projeto de pesquisa foi reatribuído, mas colegas que revisaram os registros experimentais insistiram privadamente que os dados não mostravam sinais de fabricação ou instabilidade. Se algo, os resultados sugeriam uma descoberta que desafiava a relação básica entre observação e realidade. 3 meses depois, Raymond Collier desapareceu. O laboratório relatou que ele havia sido dispensado do programa e retornado para sua casa no Arizona. Mas quando investigadores visitaram a propriedade mais tarde, a casa estava vazia. Seu carro permanecia estacionado do lado de fora. A correspondência havia se acumulado na caixa de correio. Um vizinho relatou ter visto 2 vans não identificadas estacionadas em frente à casa na noite anterior ao desaparecimento de Collier. Imagens de câmeras de segurança da área haviam sido apagadas. Nenhuma investigação oficial de pessoa desaparecida foi iniciada. Pouco depois, referências à pesquisa de invisibilidade de Collier começaram a desaparecer da documentação interna do laboratório. Até menções informais ao seu nome foram removidas das comunicações arquivadas. Funcionários que tentaram discutir o projeto durante reuniões foram advertidos contra a propagação de desinformação classificada. Então, um detalhe final surgiu. Um trabalhador de manutenção, limpando um armário de armazenamento na instalação de teste original, descobriu o jaleco de Collier selado dentro de um container. No bolso havia uma fotografia. A imagem mostrava a câmara experimental vazia. No verso da foto, Collier havia escrito uma frase curta à mão. O que você vê nem sempre é o que está lá. O que está lá nem sempre é visto. Se o campo de Collier realmente funcionasse, as implicações iriam muito além das aplicações militares. Forçaria os cientistas a questionar o quanto da realidade depende não do que existe, mas do que o cérebro humano é capaz de perceber. E talvez essa seja a forma mais inquietante de invisibilidade de todas. Não esconder objetos da vista, mas esconder a verdade da mente que está tentando vê-la. Top 9. O revivalista da fusão. A frio em 2009, após quase uma década de silêncio, um químico recluso chamado Dr. Semyon Resnick surgiu em uma pequena cúpula de energia alternativa em Vilnius, na Lituânia, com uma afirmação que dividiu imediatamente todos na sala. Ele disse ter alcançado o que a ciência convencional passou anos descartando como impossível: uma forma estável de fusão a frio. Por décadas, a fusão a frio ocupou um lugar estranho na história científica. Se real, prometia uma fonte quase ilimitada de energia limpa, produzida sem o calor extremo. Resíduos ou radiação associados às reações nucleares convencionais. Mas desde as alegações fracassadas e desacreditadas do final do século XX, a maioria dos físicos sérios tratava o assunto como veneno científico. Carreiras foram destruídas por causa disso, reputações enterradas. E, no entanto, Resnick chegou com um dispositivo de mesa compacto e insistiu que o fenômeno poderia ser demonstrado diretamente. De acordo com testemunhas,
A apresentação ocorreu a portas fechadas. Não havia câmeras oficiais, sem transmissão ao vivo. Apenas uma pequena audiência de pesquisadores, investidores e conhecedores do setor de energia. A máquina em si era de aparência simples, uma câmara metálica contendo eletrodos de paládio submersos em água pesada. Mas uma vez ativado, o sistema começou a produzir calor sustentado muito além do que sua entrada elétrica deveria permitir. Instrumentos calorimétricos supostamente confirmaram a produção excedente em tempo real. Mais perturbadoramente, detectores de radiação sensíveis captaram atividade de nêutrons fraca, mas consistente. O tipo de sinal normalmente associado a uma reação nuclear. Resnick não se comportou como um exibicionista. De acordo com os presentes, He falou calmamente e sem drama. Explicou que seu processo dependia de uma interação de rede dentro da estrutura de paládio, permitindo que o comportamento nuclear de baixa temperatura surgisse sob condições muito específicas. Ao final da apresentação, ele teria dito apenas uma frase que muitos participantes lembraram mais tarde. Sempre presumimos que o futuro da energia deve explodir. Talvez ela zumba. Então a sala ficou em silêncio. O que se seguiu não foi debate científico, foi supressão. Dentro de 48 horas, os organizadores da cúpula teriam recebido ameaças legais de um consórcio de investidores de energia. O local cancelou todos os eventos futuros relacionados à ciência. Resnick recusou todos os pedidos de entrevista. Até as folhas técnicas impressas distribuídas durante a reunião continham erros deliberados. De acordo com um jornalista, que falou brevemente com ele depois, Resnick admitiu que fez isso intencionalmente. Ele queria evitar que alguém roubasse o design completo de uma só vez. Pouco tempo depois, seu apartamento em Riga teria sido invadido. Nada de valor óbvio foi levado, mas amigos disseram mais tarde que Resnick ficou convencido de que estava sendo vigiado. Ele fechou seu laboratório, cut off contact with colleagues, e retirou-se completamente da vista do público. Então, no início de 2010, um curto obituário apareceu em um jornal local. Dizia que o Dr. Semyon Resnick havia morrido de ataque cardíaco em sua casa. Nenhuma autópsia pública foi divulgada. O funeral foi privado. Apenas 2 participantes não identificados estariam presentes, além do celebrante. Quando pesquisadores independentes tentaram localizar o protótipo do dispositivo mais tarde, não encontraram quase nada. Uma bancada de laboratório chamuscada, fragmentos de blindagem derretida, sem projetos, sem componentes funcionais, nenhum arquivo de dados verificável. E, no entanto, a história não terminou ali. Nos anos que se seguiram, várias startups de energia registraram silenciosamente patentes usando frases que soavam perturbadoramente próximas à linguagem de Resnick. Catálise de plasma de baixa temperatura, transmutação nuclear assistida por rede, geração de calor anômala sob saturação de água pesada. Nenhuma dessas empresas reconheceu o trabalho dele. Todas estavam protegidas por camadas complexas de propriedade corporativa. Se Semyon Resnick realmente reviveu a fusão a frio, mesmo que brevemente, então ele pode ter resolvido um dos maiores problemas energéticos da história humana com uma máquina não maior que uma caixa de sapatos. Mas em vez de iniciar uma revolução, sua descoberta dissolveu-se no silêncio, na negação e no desaparecimento. E isso deixa uma possibilidade final inquietante demais para ser ignorada. Que a reação mais perigosa que ele desencadeou não foi dentro do dispositivo, mas dentro dos sistemas construídos para garantir que tal avanço nunca chegasse ao mundo. Top 10. O experimentador de compressão do tempo. Em 1998, dentro de uma instalação experimental remota escondida nas profundezas das montanhas dos Cárpatos, na Romênia, um físico chamado Dr. Istvan Korin começou a testar uma teoria que soava impossível até para os padrões da ciência marginal. Ele acreditava que o próprio tempo poderia ser comprimido dentro de uma câmara selada. Não no sentido de ficção científica de viajar para o passado, não por se mover perto da velocidade da luz, e não através de gravidade extrema. A ideia de Korin era diferente. Ele acreditava que, sob condições controladas, poderia ser possível criar uma região
localizada na qual o tempo passaria mais lentamente em relação ao mundo exterior. Sua teoria baseava-se em campos eletromagnéticos rotativos, sincronizados, combinados com o que notas internas descreveram, como pulsos de ondas escalares. Ao contrário da dilatação temporal convencional, que depende do movimento ou de poços gravitacionais massivos, o método de Coryn visava distorcer a taxa de fluxo temporal dentro de um espaço confinado. O coração do experimento era uma câmara referida internamente como cronocélula. Era revestida com uma rede densa de bobinas de nióbio superresfriadas e equipada com relógios atômicos sincronizados colocados tanto dentro quanto fora da estrutura. Os primeiros ensaios envolveram objetos de teste simples: uma vela acesa, um cubo de gelo derretendo, um relógio mecânico. A princípio, os resultados foram sutis, but, ao longo de execuções repetidas, um padrão surgiu. Os relógios internos atrasavam em relação aos externos por margens mensuráveis. Gravações de vídeo de dentro da câmara pareciam ligeiramente mais lentas quando comparadas às imagens de referência externas. No início, as diferenças eram minúsculas, quase invisíveis, mas a cada tentativa, o atraso aumentava. Para Coryn, isso não era um mau funcionamento. Era uma prova, e teria descrito o efeito não como viagem no tempo, mas como um sumidouro temporal, um bolso no qual o tempo fluía a uma taxa diferente do mundo ao seu redor. Se o efeito pudesse ser estabilizado, as implicações seriam extraordinárias. Uma pessoa poderia entrar por minutos enquanto muito mais tempo passava do lado de fora. Medicina, viagens no espaço profundo, preservação e até aplicações militares seriam todas transformadas. Coryn acreditava que a exposição humana poderia ser possível se o sistema fosse precisamente calibrado. Então veio o experimento final. De acordo com registros internos, Coryn entrou na cronocélula pessoalmente para o que deveria ser um teste externo de 60 minutos. De sua perspectiva, ele esperava experimentar apenas alguns minutos dentro da câmara. A equipe do lado de fora monitorava os relógios. O sistema permaneceu estável. 60 minutos se passaram, depois mais. A câmara permaneceu selada. Quando a equipe finalmente a abriu, encontrou algo impossível. A cronocélula estava vazia. Não havia sinal de mau funcionamento. Nenhuma brecha nas paredes da câmara. Nenhuma evidência de fogo, explosion ou contaminação. Imagens de segurança mostravam claramente Coryn entrando. Nenhuma filmagem jamais o mostrou saindo. Os registros de dados internos haviam sido apagados. O sinal da câmera de dentro da câmara exibia apenas estática. Em poucos dias, a instalação foi fechada. Todos os funcionários foram ordenados a assinar novos acordos de confidencialidade. O equipamento foi desmontado e levado para um local não revelado. Quando a família de Coryn exigiu respostas, teriam sido informados apenas de que ele havia morrido durante um experimento classificado e que não existiam restos recuperáveis. Nenhuma pesquisa pública sobre experimentos de compressão temporal romenos surgiu desde então. E é isso que torna o caso tão inquietante. Porque se o experimento de Coryn falhou, para onde ele foi? E se teve sucesso, a questão torna-se ainda mais estranha. Ele desapareceu através do espaço ou através do próprio tempo. Se o fluxo do tempo pode ser alterado dentro de uma máquina, então Coryn pode não estar morto em nenhum sentido comum. Ele pode ter vivenciado apenas minutos enquanto anos se passaram lá fora. Ou ele pode ainda estar preso dentro de algum fragmento inalcançável de tempo, retardado, selado do resto da realidade. Porque no fim das contas, o mistério não é simplesmente para onde o Dr. Istvan Coryn desapareceu. É quando. Quando esses 10 casos são vistos separadamente, cada um pode ser descartado em seus próprios termos. Um físico sob pressão, um cientista acusado de má metodologia, um inventor arruinado por ataques legais, um pesquisador cujo trabalho se afastou demais da ciência aceita. Cada história tem uma explicação oficial. Estresse, instabilidade, conduta profissional inadequada, acidente, coincidência. But quando esses casos são colocados lado a lado, um padrão muito mais perturbador começa a aparecer. Repetidas vezes, a mesma sequência se repete.
um avanço surge. A descoberta ameaça algo fundamental: física, medicina, energia, consciência, tempo. Então, quase imediatamente, a mesma resposta segue. O laboratório é fechado, os dados desaparecem, o equipamento é removido, o pesquisador é isolado. E então o cientista desaparece. Não celebrado, não totalmente investigado, nem mesmo devidamente lembrado. Isso é o que torna essas histórias tão inquietantes. Porque este não é o padrão de uma falha científica normal. É o padrão de contenção. Um sistema que não precisa destruir publicamente uma ideia para enterrá-la. Ele só precisa apagar a pessoa, fragmentar a evidência e substituir a verdade com incerteza suficiente para fazer todos os outros desviarem o olhar. E o custo desse silêncio pode ser impossível de medir. Uma partícula que poderia desafiar a causalidade. Um dispositivo que poderia registrar a consciência além do cérebro. A máquina que cura tecidos com som. Um método para reescrever a expressão gênica através da ressonância harmônica. Um campo que dobra a própria percepção. Uma fonte de energia de mesa que poderia ter encerrado a dependência de indústrias inteiras. Se apenas um desses avanços fosse real, então a humanidade já poderia ter estado no limiar de futuros nos quais nunca nos foi permitido entrar. Esse é o medo mais profundo, escondido dentro de todas as 10 histórias. Não simplesmente que esses cientistas desapareceram, but que eles podem ter estado certos. Porque uma vez que uma descoberta se torna disruptiva demais, ela deixa de ser julgada apenas se é verdadeira. Ela começa a ser julgada por quem perderia poder se lhe fosse permitido se espalhar. E isso nos deixa com uma pergunta final. Quantas invenções que mudariam o mundo realmente falharam? E quantas foram simplesmente removidas antes que o resto de nós tivesse a chance de entendê-las?